Sejam bem-vindos ao nosso encontro aqui no BIP, toda segunda-feira, às 20 horas. Hoje, com o tema sobre dependência de jogos. Tá? Antes de mais nada, vamos contextualizar o tema de hoje. Tá? A dependência de jogos ela pode ser compreendida como um comportamento aditivo caracterizado pela perda progressiva de controle, pela priorização do jogo sobre outras dimensões da vida do sujeito e pela manutenção do comportamento apesar das consequências que ele traz para a vida da pessoa. Tá? No caso das apostas que a gente vê hoje em dia, os bets, tá? Acho que hoje a gente vai traçar um panorama ali entre os bets, entre jogos eletrônicos, muitas vezes no celular, onde a pessoa tem acesso, enfim, e como manejar isso, né? Como entender até onde que isso é um lazer e até onde que isso vira um problema. Tá? Como a gente vai traçar um paralelo aqui com a questão da bipolaridade, eu acho que é importante enfatizar que as duas coisas, né, a dependência de jogos e a bipolaridade, não é porque uma pessoa tem bipolaridade que ela vai ter uma dependência de jogos ou vice-versa. Tá? Mas na bipolaridade, determinados estados de humor podem aumentar a vulnerabilidade da pessoa, né, que já tem um estado mais impulsivo, né, comportamentos mais impulsivos, a tomada de risco, a busca pela recompensa. Então, na bipolaridade, a gente tem que ter esse cuidado, principalmente nos estados ali onde o sujeito, às vezes, está numa hipomania ou numa mania, que ele pode ter uma propensão a gastos e a excessos muito maior. Tá? Então, independente da situação, é necessário a gente investigar a função singular, né, que o comportamento assume para cada sujeito. Tá? Assim como numa dependência, assim, nem toda pessoa que usa cocaína vai ter um problema com cocaína, assim como toda pessoa que, né, nem toda pessoa que faz uso de álcool vai ter problema com álcool, assim como nem toda pessoa que joga, ela vai ter um problema com o jogo. Então, isso vai depender de uma série de variáveis que a gente vai trazer aqui para reflexão, tá? Então, nessa questão dos jogos, tá? Das bets, né, jogos de apostas e tal, a gente encontra uma particularidade, né, um objeto de satisfação que ele é variável e imprevisível. Vamos pensar assim, a pessoa ela pode apostar assim, ela tem uma tensão, faz sua aposta, isso gera uma expectativa, tem o resultado, que geralmente é um ganho ou uma perda, e isso leva a uma nova aposta. Tá? E aí a gente tem um fenômeno, tá, que pode ser chamado de perseguir, tá, perdas. Tá? A pessoa ela volta a apostar com o objetivo de recuperar, muitas vezes, aquilo que perdeu. Tá? Frequentemente aumentando os valores, tá? E diminuindo o intervalo entre as apostas. Então, fica uma coisa mais compulsiva, tá? Onde o sujeito ele vai entrar naquela coisa, a gente que trabalha na clínica, eu tenho observado o quanto que pessoas vêm procurar ajuda para o comportamento, né, de dependência de jogos. Geralmente é muito frequente a gente ter pacientes com dependência química, enfim, drogas, álcool e tal. E aumentou vertiginosamente a quantidade de pessoas que estão tendo perdas significativas, tá? E quando a gente fala de perdas significativas, em vários
né, fatores ali da vida. A pessoa, às vezes, estoura sua conta no banco, seu cartão de crédito, perde carro, perde casa, tá? É, tem prejuízo no casamento, na família, tá? No trabalho, por causa desses déficits, né? Do tempo que ela vai gastando nesses jogos, na quantidade, né? Do valor que ela vai gastando nesses jogos. Eu já conheci pessoas que já perderam carro, eu conheci pessoas que já perderam casa, né, recentemente, devido ao jogo, e, claro, as bets, por exemplo, aí linka com a questão do futebol, com a paixão do brasileiro, né, com essa brincadeira, vamos jogar ali, começa numa descontração, né, a partir do momento que aquilo vai se tornando, né, um ato, uma questão mais compulsiva, ali onde o sujeito vai buscando. Uma vez eu lembro que eu tive um paciente que ele falou assim: o meu prazer está em jogar no azarão, por exemplo. Né? Então, sei lá, na Copa do Mundo, lá, ele vai ver qual que é o time que mais está perdendo, e daí ele vai apostar naquele time para ver se aquele azarão ganha. Né? E aí você vai pensar, pô, mas qual que é o sentido disso? Porque ele não tenta, né, ver o melhor time ali para ter uma chance de ganhar. Mas a excitação dele estava ali, do azarão, né? Tipo, sei lá, a Fórmula 1, ele apostava num carro lá que saía no fim do grid, né? E não conseguia chegar na frente, e o gozo dele estava ali. Né? E ele falou, e eu perdi muito dinheiro com isso, postando nos azarões ali. Tá? Então, esse fator pulsional que a gente tem que tentar entender em cada sujeito, né? O que está levando ele a agir dessa forma, tá? Então a gente cria um paradoxo ali, né? Quanto maior o prejuízo, maior pode se tornar a necessidade de continuar jogando, tá? Então, às vezes, nesse fenômeno, o sujeito ele tem necessidade, tá, de buscar os ganhos, né, para compensar as suas perdas, tá? Uma forma de reparar, né, a perda produzida pelo próprio jogo, tá? E isso entra num circuito, né, num círculo vicioso, tá? E a gente tem também, né, os jogos eletrônicos que não são exatamente a mesma coisa que os jogos de apostas, né? Por exemplo, as bets, os cassinos online, roleta, caça-níqueis, loterias, enfim, tá? Mas jogos eletrônicos, eles podem, né, como os videogames, jogos de computador, jogos de celular, jogos online, né, algum ambiente virtual, né? É, e aí que a gente tem que ter esse cuidado também, que ele parte da mesma premissa, né, que é a questão do quanto tempo que o sujeito fica ali jogando. Pode ser um lazer, sim, mas o meu filho joga, então porque ele joga o videogame, ele é um viciado. Não, né? Ele tem uma dependência. Não. Às vezes é o lazer dele, às vezes ele vai lá, despende uma hora lá no final de semana, um tempinho ali que ele tem sobrando, enfim, ok, está dando conta das atividades dele, está indo para o colégio, né? Está buscando um emprego, um estágio, enfim, ok. Então isso não é um problema. Tá? Passa a ser um problema a partir do momento que a pessoa deixar suas atividades como estudo, trabalho, a família, começar a dedicar muito tempo naquela atividade. Meu Deus, vai ter que fazer vestibular esse ano e está ficando 6, 7 horas jogando, sendo que deveria estar 6, 7 horas estudando, né, ou buscando alguma coisa nesse sentido, né, do aprendizado, enfim. Então, esses são os parâmetros que a gente tem que observar, né? O quanto que aquilo está atrapalhando a vida funcional do indivíduo. Tá? Então, a gente tem esses jogos, né, eletrônicos, o próprio celular, tá? Pessoas que têm dependência do celular, no mobile fobia, né? Então, a fobia de ficar sem o mobile, de ficar, né, sem o acesso ali às suas redes sociais, enfim. E o celular, ele pode se tornar um objeto de dependência, né?
pela questão tecnológica, né, de acesso múltiplos a circuitos de recompensa, tá? Como bets, né, os próprios jogos, né, você pode fazer online ali rapidinho e tal, as redes sociais, a questão de pornografia, de compras, né, as Shopees da vida ali, os games, alguns aplicativos, né, mensagens, vídeos curtos, tá? Então, isso cria uma situação particular, né, que o celular ele pode funcionar como um dispositivo de manutenção da compulsão, tá? Não necessariamente ele é um problema, eu acho que, né, todos nós temos celulares ali, ele pode ser bem funcional do nosso dia, para o nosso trabalho, para agilizar algumas coisas, ou às vezes até para a gente usar como uns minutinhos de lazer ali, mas também a gente sempre tem que cuidar da frequência, do tempo que a gente vai despender para isso. Tá? No caso das bets, né, o celular, por exemplo, né, essa questão do online, ele elimina a distância entre o impulso e a realização daquele ato. Tá? Vamos pensar assim, onde antes o sujeito tinha um desejo, sei lá, na época dos bingos, não sei se alguém lembra aqui, quando tinha os bingos e tal, a pessoa tinha o desejo, tinha o deslocamento, que ia até o local, né, o bingo lá, a casa de aposta, fazer a aposta e tal. Hoje em dia, com o celular, ele pode ser esse facilitador, onde o sujeito ele tem um desejo aqui agora, eu já pego o meu celular e já faço a aposta. E tudo muito rápido. Né? E essa agilidade, essa rapidez, né? Porque as pessoas não ficam, às vezes, adictas ali na loto, né? Porque aí você joga hoje, vai sair só no sábado, vai ter uns dias, né? Você vai ter que esperar aquele resultado. Não vai ser essa coisa do minuto, do segundo, essa coisa rápida do momento, super ágil, né? Então você faz uma aposta aqui, já perdeu ali, você já faz outra ali. Então esse mecanismo que ele é perigoso, né? E ele pode fomentar a compulsão, tá? Então a correlação com a bipolaridade, né? Então alguns pontos importantes, né? Uma pessoa com um transtorno bipolar, ela pode apresentar, né, durante determinados estados de humor, um aumento da impulsividade, uma busca de recompensa, uma redução da percepção de risco e de tomada de decisões mais arriscadas. E aí, se a pessoa tem um jogo ali como, né, esse subterfúgio, tal, isso pode fazer com que os comportamentos, né, pode favorecer comportamentos como gastos excessivos, compras, apostas, mesmo uso de substâncias, a sexualidade, como a gente já falou aqui, mais exacerbada, né, colocar o indivíduo em situações de risco, projetos grandiosos, tá, decisões financeiras precipitadas, tá, e como o jogo ele tem essa facilidade, e claro que quem desenvolve isso, quem cria esses mecanismos, pega justamente nessa questão dessa coisa que atrai. Quem lembra das propagandas de cigarro lá dos anos 80, 90, então os caras fazendo exercício, Marlboro, o cara é um cowboy, então essa questão do marketing, os bets, pegando justamente na paixão do brasileiro ali, o futebol e tal. Então isso é meio que uma pegadinha ali, né, para atrair pessoas, né, para isso. Então, cuidado se você tem um familiar, se você percebe que tem alguma pessoa na família que está tendo prejuízos, tá? Que está perdendo dinheiro, que está perdendo bens, ou que está se endividando ali, né, devido a um jogo, alguma situação assim, tá? Tem um grupo de autoajuda, os jogadores anônimos ali, que pode dar um suporte, tem os CAPs, enfim, os convênios, planos de saúde, então é muito importante a gente... Isso é uma doença, vira uma compulsão, tá? E assim, quando começa a ser uma doença, deixa de ser prazeroso, vai trazer dor, vai trazer complicação, tá? Vai trazer déficit para a vida do sujeito. Esse é o grande ponto, né? Quando o game lá deixa de ser só um prazer,
ou quando uma aposta, não, só foi uma apostinha ali de uma... Não, deixa de ser uma coisa que começa o sujeito a ter prioridades, né, naquele ato. Esse é o grande problema, essa é a grande coisa a ser observada aí. Tá? Então, alguns comportamentos, né, que a gente pode observar na fase de mania e fazer uma pergunta aí. Tá? Quando você está estável, né, você também aposta? Tá? Às vezes, se a resposta for não, devemos investigar cuidadosamente a relação entre o comportamento e o episódio de humor, tá? Para quem tem bipolaridade. Né? Se a resposta for, eu aposto mesmo quando eu estou mais deprimido, né? Ou quando eu estou mais ansioso, tá? Então, a gente pode estar diante de uma dinâmica mais persistente, tá? Do transtorno de jogo. Tá? Então, a gente tem que diferenciar ali quando que é do quadro de humor, tá? E quando que pode ser ali mais pela questão propriamente do jogo, tá? Então, às vezes, mesmo deprimido, mesmo eu estável, mesmo ansioso, mesmo em hipomania, eu quero jogar, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado aí para mensurar em que estados ali que talvez a dependência pode estar vindo primeiro e aonde que a bipolaridade, né, pode estar mais exacerbada, como em quadros de mania, que às vezes a pessoa faz empréstimos, compra carro, compra apartamento, né, tem uma conduta mais exacerbada e mais exagerada, tá? Então, acho que isso é muito comum acontecer, né? Acho que se a gente daqui a pouco vai abrir aqui para o grupo, assim, é muito comum acontecer esses gastos exorbitantes ali, tá? Numa fase de mania ou de hipomania, tá? Então, essas duas condições, né, tanto a questão da bipolaridade, esses traços, né, do sintoma, quanto essa questão da compulsão, elas podem coexistir, tá? E se retroalimentar, né? Então, gerar uma bola, o efeito bola de neve, né? O sujeito teve uma alteração de humor, vai fazer uma aposta, teve prejuízo, sente culpa, se endivida, gera um sofrimento, alteração de humor, faz uma nova aposta, né, para tentar, e aí vira uma balança maluca, né, onde o sujeito ele tenta compensar seu estado de humor, jogando para ter prazer, e daí cai no desprazer, e daí altera seu estado de humor, e aí vai buscar esse equilíbrio. Então, esse cuidado que eu acho que é importante a gente observar, a gente ter uma atenção, então fiquem atentos, quem tem familiar, quem tem filhos, jogos, enfim, tá? Sempre tem esse limite, ter uma borda, né? E perceber se aquilo está trazendo algum prejuízo para a vida da pessoa, se ela está disfuncional, se ela está deixando de fazer atividades que antes ela fazia, está deixando compromissos de lado, está tendo prejuízos financeiros, emocionais, aí é importante a gente estar atento e direcionar para ajuda. Tá? Um recadinho antes da gente encerrar aqui. Pessoal, a gente tem um grupo psicoterapêutico na quarta-feira, das 19 às 20 horas, e temos 3 vagas disponíveis. Tá? Quem tiver interesse em participar de um grupo psicoterapêutico, tá? Ele ocorre nesse período das 19 às 20 horas, na quarta-feira, e temos 3 vagas em aberto ali, tá? Quem tiver interesse, entre em contato com a gente. Tá? Depois eu deixo o meu contato aqui no chat. Tá bom, pessoal? Então, vamos ver o que o nosso grupo aí acha, como que identificam isso, se alguém já está passando por uma situação assim, ou tem algum conhecido, alguém próximo que está passando. Então, vamos abrir para o nosso debate aqui. Tá? Muito obrigado pela atenção.